depois da perseguição que se desencadeou com a morte de Estevão. E onde os irmãos fugiam da perseguição, onde eles chegavam, eles partilhavam, eles pregavam a palavra de Deus. E à medida que eles pregavam, a palavra crescia, a igreja crescia, o cristianismo crescia em todo o mundo. Quando eles chegaram em Antioquia, que fala sobre Paulo e Barnabé, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé estiveram na igreja em Antioquia durante 1 ano pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que os varões, as pessoas da Antioquia, quando olharam para Paulo, quando olharam para Barnabé, quando olharam para o comportamento dos irmãos e ouviram falar de Jesus, eles disseram assim: eles são cristãos, porque eles conseguiam ver traços, marcas do caráter de Cristo na vida deles. E o que chama a minha atenção nesse texto não eram os discípulos que se auto-intitulavam cristãos. É as pessoas que olharam para eles, viram marcas de Cristo na vida deles e disseram: olha, esse povo não é nada mais e nada menos do que cristão. Porque, amado, as coisas que nós fazemos nos qualificam. E alguém disse que nós valemos pelo que fazemos. E alguém disse: quem nada faz, nada vale. Um irmão falou para mim: não, pastor, eu estou muito frustrado, porque na minha família só me respeitam porque eu trabalho. Lógico, como é que você quer ser respeitado não fazendo nada? Amado, quem vai ser respeitado na família, na nação, no mundo, são aqueles que fizeram ou fazem alguma coisa. Os gênios da ciência são lembrados pelos que fizeram. Amado, no mesmo tempo que viveu Einstein, viveram muitos outros homens que a história não se deu o trabalho de falar deles, porque nada fizeram. Quem faz vai ser lembrado. Então a nossa vida, ela nos qualifica. Por isso a igreja é o resultado da nossa espiritualidade ou da nossa carnalidade. Se nós somos carnais, isso vai resultar numa igreja carnal. Se nós somos espirituais, isso vai resultar numa igreja espiritual. Então o que os discípulos faziam, como os discípulos viviam, fez com que em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristão. Amados, olhando para esse texto, eu fiquei pensando: quais são as verdadeiras características de um cristão? É isso que eu quero falar nessa manhã. Porque nós pensamos que cristão é quem usa uma Bíblia debaixo do braço domingo. Nós achamos que cristão é aquela moça que usa saia comprida, é o moço que usa gravata. Apesar de que quem é um bom cristão também ele sabe se vestir. Quem é um bom cristão sabe ser e sabe estar. Mas as características de um verdadeiro cristão vão além de aparência externa, vão além daquilo que as pessoas podem ver quando olham para nós. São características que estão marcadas no nosso verdadeiro caráter, amém? Então um verdadeiro crente, ele possui marcas. E amado, um verdadeiro crente, quando as pessoas olham para ele, não se questiona 1, 2, 3 vezes se é ou não é. Basta olhar para ele, como trata a esposa, como trata o filho, o seu senso de justiça e verdade. Automaticamente as pessoas veem e sentem que eu estou diante de um verdadeiro cristão. Porque, amado, hoje fala-se de que 90% da população angolana todo domingo vai para uma igreja. E também o nosso país, no ranking dos países mais corruptos, nós estamos lá. Então alguma coisa não vai bem com a igreja. Alguma coisa não vai bem com os cristãos. Amado, se há injustiça, se há falta de honestidade na nação, e nós cristãos estamos dentro disso, precisamos começar a rever que tipo de estilo de vida nós estamos tendo diante da presença de Deus. E Lucas está a dizer que pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos, porque eles representam o verdadeiro caráter de Cristo.
Aonde eles vão, onde eles passam, as pessoas olham e veem Cristo na vida deles. No grego são pequenos cristos, reprodução de Cristo, cópia de Cristo. É Paulo que disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a minha vida deve viver Cristo. As pessoas, quando olharem para mim, devem ver Cristo. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que antes eu vivia na carne, agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, na minha vida tem que haver um antes e um depois, um eu sou e um eu era. Porque se eu continuo sendo o que eu era quando não conhecia a verdade, quando não conhecia a palavra, não houve transformação. Porque, amado, ser um verdadeiro cristão é experimentar transformação. Eu costumo dizer que nos últimos dias, ou o Espírito Santo está fraco, ou nós não temos nenhuma experiência com ele, coisa nenhuma. Porque os que se dizem ser cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos ver marcas, características do Espírito Santo na vida deles. Eles falam em língua, pulam no culto, gritam na igreja, mas lá fora são piores cidadãos. Eles estão na igreja, saia comprida, cantando no culto, mas a vida pregressa que levam lá fora envergonha o nome do Senhor. Deus disse: o meu nome é blasfemado, o meu nome é mal falado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, muitos deixaram de me adorar, muitos não me adoram porque vocês não estão a dar bom testemunho. Eu fico assim, amado. Hoje as igrejas estão lotadas de pessoas, e hoje as famílias estão lotadas de brigas, adultérios, traições. Quantos adúlteros estão confortáveis nas nossas igrejas? Quantos bruxos se chamam de cristãos estão confortáveis nas nossas igrejas? E a minha pergunta é: o que é que está acontecendo afinal com a igreja hoje? Quando nós lemos a Bíblia, as pessoas só tiveram encontro com Jesus uma vez e a vida mudou. Nós temos um encontro, 2 encontros, 3 encontros, 100 encontros, 200 encontros e nada acontece. Alguma coisa está errada. Amados, se um caminhão passar por cima de você, o que é que acontece? Você levanta e limpa a poeira e diz: poxa, quase morri, é isso? O que é que acontece? Amado, quem se encontra com um caminhão é esmagado. Como é que você diz se encontra com Jesus e continua do mesmo jeito? Você não acha que a presença dele nos constrange? Você não acha que quando nós temos um relacionamento em oração, em jejum, em meditação na palavra, nós somos transformados? Amado, quem se encontra verdadeiramente com Jesus, ele é transformado. Amado, ou nós não nos encontramos com ele, ou nós não queremos nos dar a transformação que ele propõe. Porque nós queremos estar na igreja, viver do meu jeito, fazer da minha maneira. Porque a maioria diz assim: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que me dá na tola. Irmão, você não é bem-vindo aqui nesse lugar. Aqui não é lugar dos que nasceram assim e vão morrer assim. Aqui é lugar daqueles que dizem: eu nasci assim, mas eu estou aberto à transformação de Cristo. Não há espaço para crente Gabriela na igreja. Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. As crianças não estão a entender isso. Só os que nasceram nos anos 80, nos 70. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala: você é um crente Gabriela ou é um crente convertido?
Então vamos conversar um pouco sobre as características do verdadeiro cristão? Então se preparam que hoje eu ouvi vos ofender mesmo com a palavra. Se não gosta da verdade, ainda dá tempo de sair por essa porta, ou por essa janela. E se você não sair, então se prepara, ou para ficar chateado, ou para sair convertido daqui em nome do Senhor Jesus. Amém? A primeira característica de um verdadeiro cristão. Se os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão em Antioquia, é porque as pessoas olharam para eles e viram uma primeira marca. Um verdadeiro cristão é um imitador de Cristo. Se a primeira marca, se eu sou um verdadeiro cristão, o meu modelo não é o pastor Isaac, o meu modelo não são os mediás, os espíritos superiores e inferiores, o meu modelo é Jesus. Paulo, quando fala aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, 1 de Coríntios, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu de Cristo. O que é que ele estava a dizer? Como vocês não viram Cristo pessoalmente, olham para a minha vida, façam como eu faço, andam como eu ando. Amado, na vida cristã não funciona façam o que falo e não o que faço. Não funciona. Um verdadeiro cristão, ele se inspira em Jesus. Se inspirar é o quê? É olhar para o perfil de Jesus e trazer para a tua vida. Nós imitamos aqui quem? Então o verdadeiro cristão, ele é um exímio imitador de Cristo. Você só imita quem você conhece. Muitos não imitam a Cristo porque não conhecem a Cristo. Você passa o dia a ver novela, passa o dia no Zap Zap, passa o dia no TikTok. Como é que vai conhecer a Cristo se você não lê a palavra? Se você não vê como ele andou? Pastor, eu quero aprender a amar. Vê Jesus. Eu quero aprender a falar com os meus pais. Vê Jesus. Não é à toa que Jesus nasceu numa família, teve pai, porque ele quer nos dar exemplo de obediência, sujeição, submissão. É exemplo. Jesus, Deus, nasce numa família que ele vai se submeter à ordem de José, que ele vai se submeter à ordem de Maria. Um verdadeiro cristão é um imitador de Cristo. Eu fico me perguntando, esses crentes de agora estão a imitar quem? Falei aqui na quarta-feira que a igreja angolana é mais conhecida pelos escândalos do que pela verdade que prega. É o pastor que deu 24 horas a não sei quem. É o pastor que ameaçou não sei quem. É o pastor que dormiu com a irmã da não sei aonde. É o pastor que no coral engravidou a 8. É o pastor que deveu e não pagou. A minha pergunta é: estão a imitar quem? Aprenderam isso aonde? Pastor roubou a igreja, pastor roubou os irmãos. Aprenderam isso aonde? Se Jesus não nos ensinou assim. Um verdadeiro cristão é imitador de Cristo. Eu oro para que os meus filhos, quando olharem para mim, digam: eu vejo Deus na vida do meu pai. Eu oro sempre para que os meus irmãos, de olharem como eu vivo, como eu me procedo, eles dizem: eu vejo Deus na vida do meu irmão. Amado, nós somos a carta escrita, aberta e lida por todos os homens. Então todo mundo está a nos observar como fazemos, como vivemos. Por isso um verdadeiro cristão, ele faz o quê? Imita Jesus. Vamos ler aí versículo de número 61 é melhor. Você encontrou João 6:61? Vamos lá, isso é gostoso. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos faziam o quê? Pô, irmão, o chumbo está tão duro que eles murmuravam. Então eu não sou o único, quando prego vocês murmuram. Por isso não fico mais com medo com você em murmuração. Vamos lá, continua.
Disse-lhes isto, disse-lhes: isso escandaliza-vos? É a pergunta de Jesus. Vocês estão escandalizados com o que eu acabei de falar aí atrás? Continua o texto, versículo 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro? Eu disse: se o que eu preguei vos escandalizou, se agora mesmo vocês me verem a voltar no céu, vocês africanos vão dizer: é bruxo. E esse pai é de cabinda, olha ele a voar, olha ele, olha ele. É o que iam dizer de Jesus. Se vocês me vissem a subir aonde eu estava, como é que vocês estariam? Continua o texto, 63. O Espírito é o que vivifica o quê? A carne para nada. As palavras que eu vos falo, ainda que doam, são o quê? Esses que estão aí a vos agradar, estão a vos pregar morte, condenação. Mas Jesus está dizendo: a minha palavra é dura, mas é espírito e vida. Quem me ouve e crê em mim tem espírito e vida. Continua o texto. Mas alguns de vós que não, porque bem sabia Jesus que quem eram. E quem eram? Jesus te conhece, irmão. Eu estou pregando, ele já sabe. Quem está fazendo cara feia, quem está me marcando no coração, ele sabe. Desde o princípio ele já sabe. Os que estão aqui creem, os que vieram aqui só porque eles trouxeram as bagagens. Você vê o tipo de bagagem, você não crê, só que trouxeram. Mas tem uns que estão aqui, estão dizendo: pastor, eu estou aqui porque eu creio nesse Deus. Eu estou aqui porque Deus faz milagres na minha vida, em nome de Jesus. Se alguém está vivo, diz amém. Versículo de número 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Versículo 66. Desde então, o que é que houve? Muitos, não poucos, muitos de quem? Tornaram e já não. Esse é um medo. Sabe por que nós não pregamos a verdade? Temos medo de perder pessoa. Mas vou pregar a verdade naquele adúltero. Quem vai dar o dízimo de 500 mil? Mas nós estamos a receber os vossos dízimos e não vos pregamos a verdade. Mas vocês vão ir no inferno. Então Jesus pregou uma mensagem que a igreja diminuiu. Por isso nessa igreja você só tem duas opções: ou fica e muda, ou se chateia e baza. Mas você que já ouviu umas porções de verdade, quando se encontrar com os estou a ver, vão te mentir um tempinho, você vai dizer: porque quem conheceu a verdade, a mentira não lhe entra mais. Quem já viu uma vez a luz, não aceita as trevas. A Bíblia está dizendo: depois dessa pregação, muitos dos seus discípulos não andavam mais, nem só não andavam mais com ele. A verdade afasta os amigos que você pensava que eram amigos. Jesus só lhes disse a verdade porque vocês estão mal acostumados. Vocês me seguem não pela mensagem que eu prego, mas pelo pão que eu vos dei anteriormente. Porque aqui houve multiplicação de pão e peixe. Uns só estão na igreja por causa do pão e do peixe, esfobados espirituais. Só estão na igreja porque na igreja lá disseram: você vai casar, você vai ter carro próprio, casa própria, tudo próprio, e também um aumento inferno próprio. Mas não estão aqui porque o pastor está dizendo: você vai para o céu. Amado, não tem nada melhor que se compara com a nossa salvação eterna. A Bíblia diz que muitos não andavam mais com Jesus por causa da verdade. 67. Então disse Jesus aos 12, foram 58 e uma multidão. Jesus olha para os 12 porque ele está dizendo assim: também já estou farto desses 12 aqui. Jesus olha para os 12 e faz o quê? Vocês também querem bazar com a multidão? Você que está com medo do teu marido liambeiro te deixar, o teu namorado, deixa esse liambeiro ir embora. Está lhe pedir favor para quê? Se esse liambeiro sair na tua vida, você devia agradecer a Deus.
Ah, pastor, se a lhamba dele eu não vivo. Amado, quando Jesus pergunta assim, se vocês também querem ir com ele, parece que Jesus não tinha sentimento, né? Não, Jesus só estava a peneirar, queria ser seguido por pessoas que são verdadeiras, que aceitam a mensagem quando ele diz eu sou o pão da vida, mas também que aceitam a mensagem quando escutam arrependei-vos. Porque nós temos crente que quando a mensagem lhe favorece, pula a parte cadeira da oferta, mas quando a mensagem lhe põe entre a espada e a parede, sai da igreja e começa a ameaçar, da próxima vez não venho mais. Jesus olhou para os 12, vocês também não querem ir embora? É melhor seguir os 58. Amado, e aqui está a resposta de um verdadeiro discípulo, um verdadeiro cristão, um cara que entende o que significa seguir a Jesus, alguém que sabe o que encontrou em Cristo. 68, o que é que diz? Senhor, não, lê bem esse texto, isso não é texto para ler mal, vamos ler bem. Respondeu-lhe então Simão Pedro dizendo: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que é que Pedro está a dizer? Não me interessa se a tua palavra dói, não me interessa se a tua palavra é cirúrgica, mas desde que comecei a te ouvir, desde que comecei a te seguir, eu recebi espírito e vida. Vamos mais aonde? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se alguém está vivo, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Um verdadeiro discípulo quer estar perto de Jesus, quer estar perto do Mestre. E como é que se fica perto de Jesus? Oração, leitura da palavra, dizendo não para o mundo e sim para Deus. É você falar não para os prazeres da carne e dizer sim para Deus. Isso é estar perto de Deus, isso é andar com Deus. E Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, acompanhar aqueles que não sabem o que querem nada, para quem iremos nós? Se só tu tens, aleluia, as palavras de vida eterna. Pedro não disse só tu tens os milagres, só tu tens as curas, você anda sobre as águas. Pedro estava com o mestre Sérgio por causa da palavra. Aqui tem alguém que disse assim: só palavra não basta. Meu irmão, fecha a tua Bíblia, vai para casa. Só palavra não basta. E é pessoa aqui da igreja que eu respeito e admiro. Não, pastor, tem uma boa palavra, mas só palavra não basta. Tem que procurar mágico, macumbeiro, feiticeiro. Meu irmão, se a palavra não te basta, não tem mais nada que vai te saciar nesse mundo. A Bíblia diz: passarão o céu e a terra, mas a minha palavra, as profecias vão cessar, os milagres vão cessar, os casamentos vão cessar, mas a minha palavra, amado, a palavra não são letras, a palavra é Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem não quer a palavra não quer Jesus. Ele é a verdade é Ele. Quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Ei, crente, diga comigo: eu quero palavra. Diga: eu quero palavra. Os crentes que seguem poder estão sempre a mudar de igreja. Os crentes que
seguem a palavra, dão Nós às vezes criticamos aí os conservadores, mas são pessoas que dizem assim: estou há 50 anos nessa igreja, estou há 30 anos nessa igreja. Tem irmãos que não ficam um mês na igreja, toda hora mudar de igreja, tipo borboleta mudar de flor, tipo beija-flor, beija nessa flor. Tem gente aqui, todos os profetas de Benguela já lhe tocaram na cabeça. Eu não sei se vocês estão a procurar quê. Eu acho que o que estão a procurar um dia vão encontrar feitiço. Amado, sempre vai aparecer um pastor com mais poder do que o outro. Como você só busca poder, vai descobrir, olha, agora tem um pastor aí, ele não só revela o passado, está a revelar também o pretérito mais que perfeito. E aí, como você quer poder, amado, Pedro está a dizer: para quem iremos nós? Amado, Jesus fazia muita coisa, milagres, prodígios, andava sobre as águas, multiplicava pão e peixe. Colocaram 5 pães e 2 peixes na mão dele. Mamãe Isabel, ele transformou em pão para alimentar mais de 15 mil homens, incluindo mulheres e crianças, quase 20 mil pessoas. Está aqui em João 6. Jesus, quando não tinha barco, ele atravessava o mar, tipo está passando um caminho. Jesus encontrava morto, dizia: levanta, talita cumi. Encontrava surdo, efatá, abre-te. E isso Pedro não chama a atenção de Pedro. Pedro diz assim: vamos mais aonde? Se você tem palavra de vida, amado, o lugar onde mais aconteceu milagres em toda a história da Bíblia e da humanidade, sabe foi aonde? No deserto. Mas agora me mostra um crente que saiu do deserto, com exceção de Josué e Caleb. Os que mais viram milagres são os que mais murmuraram contra Deus, são os que mais xingaram a Deus no deserto. Deus lhes livrou do Egito, milagre. Você já viu o que é sair água da pedra? Em Angola, como é de rio, não sai água na torneira. Imagina no deserto, água da pedra. Finge que não escutaram isso, tá bom? Você sabe, meu irmão, o que é acordar de manhã, abrir a cortina e encontrar já o pão lá fora durante 40 anos? Você sabe o que é isso? O teu pai te deu uma sandália, você tinha 5 anos. Agora estás com 40 anos, a mesma sandália. Não, você está rindo hoje, porque aquilo é terrível. Não é sapato chinês, você comprou ontem, hoje abriu. Você sabe o que é ter uma roupa desde os 5 anos de idade? Você cresce, a roupa cresce. Mas esse povo, Deus falou assim: vou vos matar todos. Moisés disse: Senhor, se o Senhor lhes matar, o que é que as outras nações vão dizer? Deus falou: tá bom, Moisés, não vou matar mais agora, mas vou matar um a um. Você acha que Deus voltou atrás? Mais de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito morreram tudo no deserto por murmuração e ingratidão. Por isso, irmão, nenhum milagre não firma ninguém. O que nos firma é o quê? Milagre as pessoas esquecem, mas a palavra ninguém esquece. Para vencer o diabo, não é dizer assim: sai Satanás, em 2004 Deus já me fez um milagre. Não, para vencer o diabo é dizer assim: está escrito. Está escrito. Porque o diabo não tem medo de irmão que pula na igreja e grita. O diabo teme quem tem a palavra, quem tem a palavra na boca, quem tem a palavra na sua vida. Por isso Pedro está dizendo: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Alguém está vivo, diz amém. Amado, a outra marca de um verdadeiro cristão: um verdadeiro cristão tem um profundo relacionamento com os irmãos. Irmão, você não é extraterrestre que na igreja não se relaciona com ninguém.
Para não falar dos irmãos que no bairro dele todos são bruxos. Na igreja, quando ele chega, olha assim: bruxa, bruxo, bruxo e bruxo. Ele não se relaciona com ninguém. Amado, um crente de verdade tem relacionamentos saudáveis. Isso é tão poderoso relacionamento que Deus no céu não está só. Deus, quando criou os céus e a terra, disse: façamos. Criou o homem, façamos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Você vê o Espírito sobre as águas, o Espírito, Deus falando: haja luz. E nós vemos a palavra que Deus falou, que é Cristo, em ação. Deus criou o homem, apareceu o Pai, o Espírito e o Filho. Os três criaram você. Então, amado, você não é qualquer coisa. Você é um projeto de Deus. Para você ser criado, está na forma que você está. Houve reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito. Por isso, depois que nós somos criados, o Pai habita em nós, o Filho habita em nós, o Espírito também habita em nós. Amado, um crente saudável tem relacionamentos saudáveis. Mas, amado, que diabo é esse que você não consegue se dar bem com ninguém na igreja? Tem irmão aonde chega é problema. O irmão briga. Amado, leia comigo João 13:35. João 13:35. Leia aí na tua Bíblia. Olha a característica. Olha o que Jesus vai dizer. João 13:35. Você achou? Vamos lá. 1, 2, 3. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. A palavra discípulo quer dizer seguidor, quer dizer aluno. Nisto todos conhecerão que vocês me seguem, que vocês são meus alunos. Em que? Nisso que? Se vos amardes uns. Não é esse amor falso que você... O pastor fala: olha para o irmão que está do seu lado e diga: eu te amo. E você no coração cheio de mágoa: eu te amo. Nisto conhecerão, nisto o mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem um ao outro. Amado, o nosso amor entre irmãos é uma prova que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Por que você tem inveja do outro? Porque tem irmãos aqui que estão na igreja, não aceitam você ser melhor do que eles. Querem te ver melhor, mas melhor do que eles não. Por que tem irmãos aqui que vivem queimando os outros irmãos? Orando contra para não dar certo. Se existe uma comunidade dividida, é nós os crentes. Divisão na igreja, confusão na igreja. É uma verdadeira Coríntios hoje. A Bíblia diz assim que uma das coisas que Deus abomina é o irmão que semeia contenda entre os irmãos. Pessoas contenciosas. A Bíblia está dizendo: nisso saberão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos. Você ama quem? Os teus amigos. Você ama quem? Os que te convém. Amado, igreja é lugar de a gente olhar para o outro e aceitar primeiro como o outro é, para depois nós o amarmos. Porque tem gente que diz: eu só vou amar fulano quando fazer o que eu gosto. Quem disse que ele vai fazer tudo que você gosta? Amado, por que a gente deve ter relacionamento entre irmãos? Primeiro, para nós mostrar ao mundo que nós somos filhos de Deus. Segundo, para uma questão de manutenção do corpo de Cristo. Se nós somos um corpo e o teu irmão é o braço, por que você desliga o braço do corpo? Um membro fora do corpo morre. Então a gente tem que fazer o quê? Estar unidos. Assim, a igreja é o coração. Eu não preciso estar num lugar chamado igreja, porque eu cultuo na minha casa, leio a minha Bíblia, escuto o meu louvor. Dá oferta onde? Dá dízimo onde? Você tem oportunidade no teu quarto de magoar quem? Porque, amado, o bom aqui na comunidade é que a gente tem oportunidade de se magoar. Quando a Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros, você vai perdoar como se você está sozinho? Temos que estar junto. Te magoei, desculpa,
Te magoei mais, desculpa. Nós estamos a ser provados até nisso. Manutenção do corpo. Eu preciso estar ligado a você. Você precisa estar ligado a mim. Nós somos um corpo. A mão não é mais importante do que os pés não são mais importantes do que os olhos. Cada um no corpo tem uma importância singular. Então, amado, verdadeiro cristão, ele tem um profundo relacionamento com os irmãos. Se dá bem com os irmãos. Esse irmão que não consegue se dar bem com ninguém, o problema não está nos outros, está em você. Você é um problema. Porque não é normal. Chega no grupo coral, confusão. Chega na intercessão, confusão. No grupo de obreiros, confusão. Os irmãos dizem assim: olha, amanhã domingo vamos usar no grupo coral saia vermelha, blusa branca. Eu não gosto do vermelho, acende muito, não gosto. Mas ficam à vontade, porque eu não vou cantar. E ela fala isso em público. Ficam à vontade e sai para semear no coração das outras a mesma insatisfação. A líder do louvor chega: vamos ensaiar esse louvor. Não gostei desse louvor. Vocês cantam só, eu não gosto. Meu irmão, se aqui nessa igreja era só para fazer o que eu gosto, já ia arruar muitos daqui, já ia chapar muitos daqui. Mas tem uns que fazem, só lhes olho, falam. Eu fico com a minha carinha assim, tipo chinês. Fala. Me dá mesmo raiva, escuto. Depois falo, amém. Como estamos no mesmo corpo, para não dar problema, amém. Tem uns obreiros que fazem umas coisas assim, às vezes me dão uma vontade de lhe dar uma girada. Mas eu olho para eles, eu só falo assim, amém. Entro no meu carro, chamo a minha esposa e meus filhos, falo: filha, vamos, porque senão estou quase, a minha perna já está levantada, daqui a pouco. Aí eu falo, amém. Você é tudo que eu quero. Amado, você acha que se relacionar com vocês é fácil? Para não falar dos irmãos que pensam que eu sou trabalhador dele. Mas a gente tem que aprender o quê? A conviver. Eu estava à procura de uma palavra há muitos anos na Bíblia. Por que eu tenho que suportar esses irmãos, Senhor? Aí encontrei a palavra que Paulo disse: suportai-vos uns. Aí eu encontrei a palavra suportar. E eu perguntei: por que nós temos que suportar? Por que mesmo suportar? Quem suporta é quem aguenta um peso além do que ele está acostumado. Então, quando a Bíblia diz suportai-vos, ainda que você não está feliz com isso, tem que aprender a fazer o quê? Fala para o irmão que está do seu lado: não vamos estragar a comunhão. Eu acho que te suporto só até Jesus vir. Não, fala para ele: eu acho que eu te suporto até Jesus vir na segunda vez. Eu te aguento mais um pouco. Tem crente nessa igreja aqui já me fizeram orar: Senhor, me dá graça, me dá força, me dá sabedoria para lidar com fulano. Não é fácil, Pai, porque se o Senhor me deixar só na carne, vai ter problema na igreja. O Ernesto Bartolomeu vai dizer: boa noite, pastor da Visão Cristã surrou o irmão. Fala para o irmão que está ao seu lado: você não é fácil, mas o ano está te acabar, te aguentei bem. Fala: você devia me dar dízimo, porque te aguentar não é. Posso ouvir um amém? Estou a encerrar já a minha palavra, amém. Um discípulo de Cristo, essa é outra característica. Um verdadeiro discípulo produz outros discípulos. Uma verdadeira ovelha gera outras ovelhas. Irmão, esse ano está a acabar, já é novembro. Tem alguém aqui nessa igreja que você lhe trouxe? Tem alguém que você ganhou para Cristo? Você está vendo que nós estamos a fazer um desserviço cristão?
Amado, ovelha gera ovelha. E o que mais me dói nessa igreja, as pessoas estão mais preocupadas com posição, título, função, fazer alguma coisa aqui dentro, mas que os que estão no mundo que morram. Quantas pessoas aí na prostituição? Quantas pessoas numa vida de álcool? Quantas pessoas na nossa igreja, na nossa cidade, nos colégios? Dói-me passar ao lado atrás de colégios, ver os nossos filhos que foram estudar, fumar lhamba. Nós não temos tempo para ir lá e pregar a palavra, mas queremos dar de profeta, de pastores, de apóstolo aqui dentro. Aqui é fácil. Esperar esse microfone para profetizar e pregar é fácil, vai lá fora. Amado, está no tempo da igreja sair de dentro e ir para fora. Amado, o sal só tem efeito fora da garrafa. Se nós somos sal, sal no frasco não faz nada. Pega aquele sal fino, frasco, joga no calulu, frasco, depois prova. Fica salgado? Pode pôr todo o frasco, só tapa bem, põe todo o frasco no calulu e prova se fica salgado. É os crentes, congresso dentro da igreja, evangelização dentro da igreja. Eu escuto igrejas fazendo campanha de evangelização, semana de evangelização, é tudo lá dentro. A igreja está cheia, os crentes há 50 anos, 40 anos, semana de evangelização. Tinha que vir um Herodes aí, entrar nessa igreja, nos surrar todos. Talvez a perseguição nos levaria para a rua, porque a igreja cresceu mais na época em que foi perseguida. Hoje a igreja tem um casamento perfeito com o Estado. Então temos um Estado que não nos persegue porque casamos perfeitamente. A igreja hoje apoia os candidatos eleitorais, por isso temos paz. Os crentes hoje, ninguém prega, ninguém ganha alma, e a nossa luta é aqui dentro. A nossa briga é aqui dentro. Quando é que eu prego domingo, pastor? Deixa eu pregar, fica calmo. Me mandaram aqui para pregar mesmo todos os domingos. Fica calmo. O cara estava há 50 anos na igreja católica, nunca quis pregar no lugar do padre. Vem na Visão Cristã uma semana, Sérgio já está dizendo, pastor, quando é que eu prego domingo? Você, quando estava na igreja católica, já te deu um dia no estalo querer dar uma missa? Não, estou a falar a verdade. Tem um católico aqui, com todo respeito aos católicos. Você que é católico, qual é o irmão na vossa igreja que já deu missa lá? Talvez os católicos estão a dizer ninguém. E esses pentecas estão muito assanhadinhos, por quê? Se converteu uma semana, pastor. Eu, domingo, quero trazer uma palavra domingo. Aí você acha que ser pastor é fácil, né? Irmão, um verdadeiro discípulo ganha almas. Uma verdadeira ovelha gera ovelha. Amado, você vai terminar o ano e Deus vai perguntar para você: quem você ganhou para mim? Sabe quando você tem comida em casa e o teu vizinho morre de fome? Você está feliz mesmo com isso? Teu amigo vai no inferno, você está feliz com isso? Amado, um cara trabalhava com alguns rapazes, 40 anos a trabalhar junto. Um dia ele chega no trabalho, encontra aquele amigo dele ímpio, todo animado a cantar louvores no trabalho. O que é que houve aqui? 40 anos nunca vi esse Satanás cantar louvor, e ele só está a cantar o louvor da nossa igreja. Disse, o que é que foi? Disse, ué, eu tenho que te levar lá. Me leva aonde? Fui numa igreja, tudo que o pastor falou era eu tenho que te levar lá. Você tem que aceitar o Jesus que eu aceitei. Ele disse assim, não, eu já sou crente há 40 anos. O que, ué? Há 40 anos? Você está comigo nessa empresa, nunca me falou disso. Eu ia morrer sem conhecer o que eu experimentei domingo, e você está aqui, entra na empresa, mudo, sai surdo e mudo, nunca fala nada, e eu a me matar nas prostituições, nos adultérios, nas orgias, e você não fala nada, seu agente secreto.
Eu trabalho contigo. Então, olha o crente a ser evangelizado por um que se converteu domingo. Se converteu domingo, segunda-feira já está a pregar. Ele há 40 anos só se veste como crente, só se comporta bem, não fala muito, e os amigos dele a pecarem lá. Irmão, você não pode ter medo de pregar, porque quem convence não é você. Eu só falo, eu não tenho nenhuma responsabilidade de te convencer a respeito do que eu prego. Mas eu te garanto, se essas palavras que estão saindo desse altar é do Espírito Santo, duvido que você vai pecar mais em paz depois de hoje. Você vai pecar, mas vai ver essa cara aqui desse príncipe inglês lá. Você vai pecar, mas vai lembrar essa voz rouca a dizer para você: para de pecar. Nós estamos aqui parecendo agente secreto, funcionários do CIA, Sinfo. Estamos na igreja, no trabalho, ninguém sabe. Por isso teus colegas estão a te apanhar pata. Ninguém sabe. Você falou, meu irmão, não brinca comigo, daqui a pouco você diagoniza e se arrepende, seu adúltero. Você tem mulher, fica aí mandar mensagem toda hora: vou reenviar para tua mulher. E o meu pastor vai vir aqui te orar na cabeça, porque isso não é normal, é demônio. E me liga, eu vou ir mesmo lá orar. Eu gosto de confusão. Eu, quando não tem confusão, não fico bem. Amém? Então um verdadeiro discípulo produz outros. Mas um verdadeiro cristão crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não tem Cacu, Felipe. Nós amamos e respeitamos Maria, mas Maria não morreu por nós. Amamos e respeitamos os apóstolos, mas nenhum apóstolo morreu por nós. O único que nos salva é Jesus. Até Maria, para ser salva, precisou crer em Jesus. Até Paulo, para ser salvo, precisou crer em Jesus. Nós amamos a irmã Maria, mas não adoramos a irmã Maria. Nós amamos a Jesus porque a nossa salvação vem através de Jesus. Leia na tua Bíblia Atos 4:12. Atos 4:12. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto de Atos 4:12. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Olha o que é que os apóstolos vão dizer: e em nenhum outro há. Nesse nenhum outro está lá no Isaac Lufungula, não tem? Na igreja Visão Cristã não tem salvação. Nenhum outro há, em nenhum outro há salvação. A salvação não está nos pentecostais, nos carismáticos, nos católicos, nos judeus. Em nenhum outro há, em nenhum outro nome, em nenhuma outra pessoa há salvação. Continua o texto, continua. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelos quais devemos ser salvos. Tudo que tem nome na terra não tem poder de te salvar. Mas Paulo disse: pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. Tudo que tem nome na terra está debaixo do nome de Jesus. Porque Jesus tem um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Jesus tem um nome que está acima de qualquer nome. Por isso é em nome de Jesus que eu sou curado. É em nome de Jesus que eu sou salvo. É em nome de Jesus que eu sou liberto. Amado, o apóstolo pode pregar bonito, o pastor pode pregar bonito, mas ele não pode fazer nada se do céu não lhe for dado através do nome de Jesus. Amado, as coisas acontecem em nome de Jesus. Por isso eu não conheço grandes homens, eu conheço pequenos homens que falam de um grande Deus. Deus é maior. Nós não somos grande coisa nenhuma, só somos pecador mesmo. Maior é Deus. Então, amado, nós só somos um cristão verdadeiro. Só olha para Jesus como Salvador dele. Nem papai, papito, nenhum pai espiritual vai te salvar.
Nenhuma igreja, você que está dizendo, nasci aqui, vou morrer aqui, vais morrer mesmo. Nenhum vai te salvar. Você precisa de um encontro com Jesus. Você precisa se render aos pés de Jesus. Amado Sérgio, acerca de Jesus, nós só temos duas opções: ou o odiamos ou o amamos. Diante de Jesus não há posição neutra. A respeito dele eu não sei, estou mais ou menos. Ou você ama Cristo, ou você odeia Cristo. Ou você vai ser salvo por ele, ou você vai ser condenado por Jesus. Meu irmão, você que está na igreja, quem é o teu Salvador? A gente devia pensar assim: quem me salvou é Cristo. Aí vem outra pergunta: o que você faz ou fez por ele? Esses dias eu estava em Luanda numa conferência, e o meu motorista, um advogado, foi lá no escritório dele, falou com todos os trabalhadores: olha, esses 3 dias de sexta, 3 dias não, 4 dias que ele ficou comigo, de sexta até segunda-feira, vocês não vão me ver aqui, porque eu vou apoiar o pastor em tudo quanto ele for. Tudo que vocês precisarem, vocês falam comigo através do telefone. E esse advogado me levava para a conferência de manhã, me levava para almoçar à tarde, me trazia de volta para a conferência e me levava não sei aonde. E todo dia era assim, de sexta, sábado, domingo. Segunda-feira me levou para passear. Terça-feira me deixou dormindo cedo. Foi no escritório, organizou as coisas, saiu 5 horas. Quando eram 8h30 ele estava voltando para casa: pastor, vamos passear antes que o pastor viaje. Terça-feira passou o dia todo comigo, andou comigo. Quando chegou a hora de me levar no aeroporto para fazer o check-in, me deixou no aeroporto, só saiu quando o avião decolou. E ele me deu um papel, um envelope para eu mandar para o banco. E eu chego aqui com bué de demanda, esqueço. Eu falei: oh meu Deus, eu sou o maior pecador. Aí quando eu lembro, dia seguinte eu vou a correr na paragem. Eu chego lá para entregar um simples envelope, estavam a me cobrar. Aí eu falei: não, vou ligar para ele para dizer que estão a me cobrar tanto. Aí o Espírito disse: você tem problema. Você tem problema, cara? O cara que te pagou passagem de avião ir e vir, virou teu motorista, largou o escritório de doutor advogado para te servir. Você é quem, afinal? Eu falei: senhor, não me mata aí. Paguei lá. Eu agora quero perguntar para você: isso que eu fiz é nada. Eu peguei só um papel, paguei lá uns 5 mil coisas, mandei para levar no banco. Para alguém que me serviu o tempo todo, dormi na cama dele. Ele foi para o quarto de hóspede, na cama dele. Jesus morreu por você. Jesus deixou a sua glória, se despiu da sua glória, desceu como homem na terra, foi crucificado nu. Aquilo no filme você não vê a nudez dele, porque o ator do filme ele precisou cobrir a nudez do autor. Mas você acha que há 2000 anos atrás que vão proteger quê? Um ladrão, um malfeitor, crucificado nu por nossa causa. Toda a vergonha dele lá na cruz por minha causa. E aí você diz assim: eu não consigo vencer a masturbação, eu não consigo vencer a prostituição. Você acha que Jesus também não queria desistir? Lê a Bíblia. Ele orou: Pai, passa de mim esse cálice. Eu não quero isso. Mas depois ele entende a missão. Ele diz: Pai, não é como eu quero, mas é como tu queres. Que a tua vontade prevaleça. Amado, Paulo disse assim: nós ainda não resistimos a teu sangue. Amado, resistir pressupõe um pé atrás, uma frente, e dizer: esse pecado não vai passar. É nós que estamos a se jogar nas tentações, é nós que estamos a procurar a tentação. Amado, se Jesus morreu por você, o que que você fez por ele? Eu vou lhe dizer: vir na igreja não te faz cristão. Está na garagem não te transforma em viatura. Pega o teu cangulo, põe na garagem para ver se vais encontrar um Lexus lá.
Pega essa tua moto Adelope, põe numa garagem e vai dormir e ora para ver se aquilo vai virar tundra. É nós que estamos enganados, pensar que eu não falto nenhum domingo. Vaze no inferno mesmo não faltando nenhum domingo. Por isso, irmão, vida cristã é luta, é combate. Vocês, como assistiram muita novela, pensam que cristianismo é tipo novela, aquela coisa gostosa, tem um fundo. Você venceu o diabo com um fundo musical, parecendo The Rock no The Black Adam. Não tem nada a ver. Não tem fundo quando você está vencendo o diabo. Então, meu irmão, a gente precisa ser cristão de verdade. Se você é filho de Deus, então sai daqui nesse domingo, começa a imitar o Deus que você é filho. Quem olhar para os meus filhos vai ver marcas minhas nele. Você vai dizer uma orelha, ou o nariz, ou a cabeça dele, do pai deles. Por isso, quando você tem um filho, não tem nada teu, as tuas tias falam: filho, temos que reunir. Não é que você não é muito bonito, deviam agradecer que não te saiu, né? Mas tá dizendo: o nosso sobrinho mesmo é feio, mas pelo menos o filho dele também tinha que pegar um pouco da feiura dele. Agora você é filho de Deus, estamos a te olhar mesmo, não estamos a ver lá? O teu telefone toca, tipo da polícia. Todos os homens de Benguela te ligam. É só crim, 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 che. Você trabalha no apoio ao cliente, é isso? Essas irmãs que os contactos é só homem. Se é tua mulher, vigia. Se é tua namorada, ainda dá tempo de sair fora. Contactos de trabalho. Faz o que? Nada. É de trabalho. Mas é filha de Deus. Se ele vem na aleluia de manhã, no I10 à tarde, só está a voar nos carros. Se você é filha de Deus, começa a imitar quem? Cristo. Então aqui você não vai respirar muito. Porque eu vou dizer, irmão, não é fácil ser cristão. Posso falar essa verdade que vocês vão pensar que é heresia? Posso falar essa verdade que vocês vão pensar que é heresia? A salvação não é para todos. Ser cristão também não é para todos, é para quem pode. Por isso a Bíblia diz, velho, ao que vencer, dar-lhe a coroa da vida. Porque uns estão a perder bué nesse mundo. Estão a dizer: oh Jesus, vem só já, estou a perder muito com a prostituição. Vem só já, toda hora me dormir, Senhor, toda hora. Vem só já, vaze no inferno. É quem venceu o pecado aqui. Jesus vai dizer: estou esperando você, Estevão. Vem, filho. Estevão lá embaixo está se apedrejado, mas quando ele abre os olhos, ele está de joelho na terra. Jesus está de pé no céu para lhe receber. Eu sei que você não entende isso, porque você está pensando: quem vai me casar? Amado, você vai casar, pode ir no inferno com esse teu marido. Mas eu estou a dizer aqui, alguém que na terra é apedrejado, mas quando ele abre os olhos, os homens atacarem pedra na cabeça de Estevão. Mas quando ele abre os olhos, eu disse: eu vejo, Senhor, nos céus abertos e em pé para me receber. Isso é coisa de cristão, meu irmão. Nós precisamos olhar para isso.